iremos aprender a fazer um cadastro de um cliente. Cadastro de um cliente para você ou fazer as suas vendas a prazo, para controlar, ou para você emitir algum documento fiscal ou para deixar a informação da venda registrada no nome dele. Para cadastrar o cliente, viemos em cliente, clica na opção novo, e que ele abre para nós o processo para cadastro. Primeira opção, você tem a opção de cadastrar o cliente como sendo uma pessoa física, ou se quiser colocar pessoa jurídica, você seleciona. Então, a pessoa física, como que funciona o processo? Eu vou cadastrar, aí você vai descrever o nome, no caso da pessoa física. Por exemplo, eu irei colocar o nome teste. Se eu dou mais um Enter, ele traz. Se eu tiver o CPF da pessoa, eu posso colocar com RG. O indicador da IE é quando você vai tirar algum documento fiscal. Então, se você for emitir algum documento fiscal, você precisa saber se ele é contribuinte de ICMS, ou se é contribuinte isento, ou se ele é não contribuinte. Nesses casos, se utiliza mais é quando for pessoa jurídica ou quando é produtor rural. O CEP, você pode digitar o CEP, por exemplo, da rua. Se for CEP por rua, que o sistema já busca para você. Por exemplo, digitei o CEP da Sisalt e ele já traz. Então é só eu colocar, por exemplo, o número. Então, digitando o CEP ele traz. Mas, por exemplo, você não tem CEP cadastrado. Vamos colocar, supor que também seja CEP por rua. Acontece muito nas cidades. Então, você vai, por exemplo, colocar o CEP. E se você clicar na lupinha, vai ver que não vai trazer nenhum endereço, correto? Então, depois de você cadastrar o nome da rua, ou para buscar, primeiro você clica na lupinha e pesquisa o nome da rua. Aqui para mim trouxe, que já existe já nesse banco. Dou OK. Caso não tenha, você clica no maisinho. Nesse mais você vai digitar, por exemplo, o nome da rua e vai cadastrar. Depois que você digitou, por exemplo, você clica em salvar. Aí ele salva e já altera para você, tá? Eu não salvei lá não, só para teste. Depois aqui você digita então o número. Se tem complemento, se é apartamento, o que é, pode informar. O bairro é a mesma lógica do endereço. Se eu clicar na lupinha e não tiver, eu clico no maisinho e ele cadastra. Eu cadastro. Então, por exemplo, a UF, o estado, você pode digitar, que ele pega, e a cidade você pode digitar também a cidade que ele pega, ou clicando na barrinha de busca que vai buscar. O contato aqui seria o contato da pessoa, por exemplo, o contato que eu falo com esse outro cliente que está sendo cadastrado. O telefone, lembrando que aqui se usa o telefone fixo, por exemplo. E aqui seria um outro telefone celular, se quiser cadastrar. Sexo, estado civil, cônjuges, se quiser cadastrar. Então, nem tudo é obrigado a você cadastrar no cadastro do cliente. Quanto mais informações você tiver, é melhor pelo fato do controle que você vai ter desse cliente. Então, aqui os dados principais. Viemos aqui para referência e aqui temos o seguinte. Se você quiser colocar alguma referência comercial desse cliente, fica a critério. E tem o campo permitir venda a prazo. Se você vai trabalhar com esse cliente com boleto, ou se você vai trabalhar com promissória, com carnê, você precisa permitir para esse cliente venda a prazo. E aqui tem um campo limite de crédito. Qual que é o limite de crédito que você vai permitir que esse cliente compra na sua loja até ele efetuar o pagamento dessas compras? Por exemplo, se você quiser
Vou dar um limite de R$500. Então, nesse caso, esse cliente teste, ele tem R$500 para comprar até efetuar o pagamento do próximo mês. Aqui tem outras informações caso você queira colocar referente a essa conta do cliente. Fica a critério. Se o cliente deu problema no SPC, se ele está negativo, você pode informar também. Então, o principal que se utiliza hoje é os dados principais, referências, e aqui em outros dados também, você tem o campo, se quiser colocar o e-mail. E no e-mail, se o seu sistema estiver configurado, o próprio sistema já envia a nota fiscal no caso, para o seu cliente. Eu vou colocar, por exemplo, o e-mail da Cisalto. O vendedor, se você trabalha com o vendedor específico, fixo para esse cliente, você pode cadastrar. Então, por exemplo, sempre que irei fazer uma venda para o cliente teste, o vendedor Cisalto, que é o vendedor dele. Se você quiser aprovar o cadastro, separar para o grupo de cliente, pode separar também. Tem aqui a opção de tabela de preço. Se você quiser aqui, por exemplo, esse cliente ele só vai comprar na tabela de preço 3, ou na 2, ou na 1, ou em todas. Fica a critério que você vai querer colocar. A forma de pagamento padrão tem a opção para você configurar. Por exemplo, o seu cliente sempre vai ser sempre a prazo no boleto, esse cliente. Você pode deixar configurado, pré-configurado já, porque na hora que você finaliza a venda, você ganha um pouco de tempo. Mas se esse cliente você vende em outras formas de pagamento, recomendo não utilizar essa opção. Aqui tem outras informações também fiscais, esse aqui que vai constar na nota fiscal. Aqui você pode colocar a filiação também. O histórico irá preencher logo após que tiver movimentação desse cliente. Aqui tem esse endereço de cobrança e de entrega, que você pode preencher aqui. Então, pode preencher vários endereços. Você pode preencher o endereço de cobrança. Por exemplo, se fosse um cliente que fosse CNPJ, no caso, poderia preencher. E o endereço de entrega, a mesma coisa. E os autorizados, quem são os autorizados a comprar na conta desse cliente. E depois disso, você clica no botão salvar. Aí ele já realiza o cadastro para você. E uma outra opção de cadastro que se tem é quando eu quero cadastrar um cliente que é pessoa jurídica. Se eu já tenho o CNPJ do cliente, eu simplesmente digito o número do CNPJ que o próprio sistema busca as informações desse cliente. Por exemplo, estou colocando o CNPJ da Cisalto, eu digito e ele busca essas informações, como que é a pessoa jurídica, o endereço, os telefones, todas as informações necessárias. Consta o e-mail também, ele traz. Então, para uma empresa que você for cadastrar, digita o CNPJ e clica na lupinha. A única informação que não vem é a inscrição estadual, que depois você precisa informar também. E depois clica em salvar. Ok. Aqui temos o botão para você que quiser pesquisar. Ele volta para pesquisar. Se quiser excluir algum cliente, você também consegue excluir. O financeiro, se você quiser abrir a posição do cliente, você pode abrir através daqui. Se eu clico aqui, ele irá abrir aqui a posição do cliente. Aqui você vai consultar se você tem alguma conta a receber desse cliente também. Se você quer fazer já algum pedido direto, alguma venda para esse cliente, ele já traz também com o código dele, que é um atalho que se tem. Se você quiser imprimir o cadastro ou informar outros documentos desse cliente para deixar registrado. Então, esse é o processo para se realizar o cadastro de cliente. Obrigado.